E aí, meus amigos são paulinos, um excelente sexta, um excelente final de semana. E vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazer essas últimas informações do São Paulo, que está bem agitado essa manhã de sexta, onde Dorival Júnior é o novo treinador do São Paulo. Estou trazendo um corte aí da ESPN, onde Edu Afonso e André Hernan trazem detalhes dessa chegada do novo treinador, que vai ter contrato até o final da temporada, até porque no final do ano é ano de eleição no São Paulo e já sabe como é. Mas enfim, estou trazendo todas as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Com Edu Afonso trazendo Dorival Júnior já como novo treinador do São Paulo. O clube também já anunciando, né, Edu, essa contratação, essa volta do Dorival ao clube. Bem-vindo mais uma vez, amigo. É isso, Glaucia. Mais uma vez, um grande beijo para você, a todos do estúdio, ao Fã de Esportes, né? Nesse período entre a primeira entrada e essa entrada, eu peguei algumas informações aqui importantes em relação a esse novo contrato do Dorival, o terceiro que ele tem com o São Paulo. Aliás, ele nunca ficou mais de um ano no São Paulo, né? Primeira passagem dele de julho de 17 a março de 18 e a segunda, que foi bem vitoriosa com o título da Copa do Brasil, de abril de 23 a janeiro de 24, mas aqui, como dissemos na outra entrada, a saída foi motivada por um convite da CBF para assumir a seleção brasileira. E eu volto a dizer, ele saiu tão bem do São Paulo naquela época que o Lucas Silvestre, que é seu filho, seu auxiliar direto, permaneceu mais uma semana aqui até que o São Paulo pudesse acertar a contratação de um novo técnico, que no caso foi o Carpini, que chegou depois de uma semana da saída do Dorival na sua segunda passagem. Deixa eu trazer outras informações desse contrato, que vai até o final do ano, com um valor, até o Plihal apurou também, né? O São Paulo queria um valor menor, tá? Queria um valor que, em relação ao último contrato dele com o Corinthians, menor. Conseguiu na negociação, e muito porque o Dorival considera muito São Paulo, tem uma ótima relação por essas duas passagens anteriores, 20% a menos do que ele ganhava no Corinthians. Essa é a informação que eu também consegui aqui no CT. Mas o São Paulo chegou a tentar trabalhar com uma porcentagem maior. O Dorival falou, aí também não, tem toda uma crise política, um contrato curto, tudo mais, mas essa boa relação fez com que o Dorival aceitasse algo que ele não costuma aceitar, que são contratos curtos, e mais, aceitasse esse valor menor, até porque ele está num patamar entre os maiores técnicos em atividade no futebol brasileiro. Ele está trazendo 4 pessoas da comissão técnica, todas elas passaram pelo São Paulo na última vez dele. O Lucas Silvestre, o Pedro Sotero, que são os auxiliares diretos, e também os analistas, o João Marcos Soares e o Guilherme Lira, que na verdade era funcionário do São Paulo, Glaucia, e aí o Dorival trabalhou com ele e falou, opa, vem comigo para a seleção. Ele foi e está até hoje na comissão técnica permanente do Dorival. Ele não vai ao Rio de Janeiro nem para assistir o jogo contra o Fluminense. Havia essa possibilidade, num camarote ali e tal. Não, isso não acontece. Ele estará presente em São Paulo segunda-feira, aqui no Super CT. Vai ser apresentado ao elenco, vai comandar um único treino, que é um treino para o jogo de terça-feira, quando ele estreia contra o Milionários, e vai dar a sua entrevista inicial como técnico do São Paulo também na próxima segunda-feira. Então é essa a programação. Amanhã no Rio de Janeiro, Milton Cruz e James Freitas, da comissão técnica permanente, que estavam comandando o treino aqui, é que vão dirigir o São Paulo. O último número do Dorival, embora com 2 passagens, tem apenas 92 jogos no comando do São Paulo, 42 vitórias, 22 empates e 28 derrotas. Acerto feito. Agora o Rui Costa, que fez o acerto, está voltando para São Paulo para que tudo seja registrado, departamento jurídico, tudo mais, e São Paulo viaja para o Rio de Janeiro hoje com uma grande novidade, o Lucas Ramon recuperado de lesão. Pablo Maia tinha chances, mas ficou para terça-feira. O Tolói e o Alan Franco ainda não se recuperaram, e 2 baixas no ataque, Glaucia, que são gigantescas para um time que precisa se recuperar. Luciano com edema e Caleri suspenso com o 3º amarelo. Também não pegam o Fluminense do ex-técnico tricolor Luiz Zubeldia, Glaucia. Edu, muito obrigada, meu amigo, por todas as informações. Ótima sequência de trabalho aí para nossa equipe. Qualquer coisa, só chamar por aqui. Edu confirmando, trazendo tudo pra gente também. De Dorival Júnior, já confirmado no São Paulo. O clube também soltou agora há pouco, de forma oficial, nas suas redes. Bem-vindo, Dorival. Até o fim do ano, como nos trouxe muito bem o Edu, o Dorival já tem até um planejamento aí de apresentação do treinador. A gente tem, inclusive, né, amigos, números dos trabalhos do Dorival no São Paulo, é isso?
para passar também, para lembrar, a terceira passagem do Dorival Júnior pelo tricolor paulista. Na primeira, de julho de 17 a março de 18, 40 jogos, 17 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, um aproveitamento de quase 52%, nenhum título. Já na segunda passagem, de abril de 23 a janeiro de 24, são 54 jogos, 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, 54,3% de aproveitamento e o título da Copa do Brasil de 23. Posso seguir, Jailson? Claro, fica à vontade. Não, eu tô lendo. Tá aqui. Tô lendo e te ouvindo. Ok. Obrigada, agradeço. É um Dorival que vai chegar enfrentando toda essa pressão e essa turbulência dentro do São Paulo, enfim, mas também não pega terra arrasada, né? Vai encontrar um time ali, tem o jogo do fim de semana contra o Fluminense, mas nesse momento é G4 de Brasileirão, líder ali do seu grupo de Copa Sul-Americana, na semana que vem recebe o Milionários no Morumbis. Tem um rumo aí para seguir esse trabalho do Dorival. Conhece bem a casa, conhece bem o clube. Também acho que conhece as limitações que ele vai ter ali, né? De elenco e de como ele vai ter que seguir nessa temporada. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Não vender... as pessoas agora de dentro do São Paulo não passam, não tentam vender para o Dorival nenhuma ilusão, né? Não é um treinador que chega num total desconhecido sem saber como é e como está o São Paulo. Então, se ele topou o trabalho com todas essas limitações que a gente está falando e problemas extra-campo que a gente também fala, né? Muito sobre isso, sobre o momento do São Paulo e a torcida querendo, por exemplo, a saída do Rui Costa. Mas eu acho que da maneira como ele chega na segunda passagem dele, que foi aquela despedida, né, do Flamengo, o Flamengo que já tinha fechado com o Vitor Pereira sem nem avisar o Dorival. A gente já tem outro cara, desculpa, não precisa voltar. E aí como ele consegue construir uma campanha vitoriosa de Copa do Brasil, né? Fazia um tempo que o São Paulo e o torcedor são paulino não tinha esse momento de ver o clube brigar por títulos e a Copa do Brasil se apresenta. E eu acho que o mais legal é que depois disso, ele conquista de novo uma Copa do Brasil com o Corinthians, então ele volta ainda maior do que ele saiu do São Paulo. Porque ele sai com o título e ele volta também com o título. E isso também acarreta uma pressão, né? A pressão de que você precisa, entre aspas, consertar a casa depois de uma eliminação de Copa do Brasil e tentar buscar uma Sul-Americana, porque brasileiro é pensando em vaga direta para Libertadores. E volta muito também nesse mote de um cara que consegue pegar ambientes que não estão lá, grandes coisas, e dar uma transformada, né? Exatamente. Pelo fato como ele trabalha, pelo fato como ele lida ali com os atletas e também pelos títulos, né? Chega um título de Copa do Brasil no Corinthians com bastidores tumultuados, com o elenco ali também muito curto, muito enxuto. Quer dizer, também já chega com essas credenciais, né, Jailson? O cara para blindar novamente, né? Se a gente falava que ele blindava... Ele e o Fabinho Soldado, né, conseguiam blindar ali o elenco do Corinthians, o Dorival vai ter o mesmo trabalho agora no São Paulo, tendo em vista os bastidores aí do tricolor. E chega assim, chega maior pelo fato também, conquistou o título inédito da Copa do Brasil pelo São Paulo, vai para a seleção brasileira, né, e também conquista depois a Copa do Brasil pelo rival e também a Supercopa em cima de um Flamengo que na teoria ali, né, era favorito. Então o Dorival Júnior chega... sim, maior, e agora a ver, né? Para mim ele vai conseguir, pelo menos, a tentativa, óbvia, do Rui Costa é agradar ali o torcedor e também ficar um pouco mais ali escondido, né? Deixando o Dorival tomar as rédeas e a frente ali da situação. Então resta saber se os resultados em campo, que foi isso que aconteceu no Corinthians, né? No Corinthians, os resultados em campo acabaram blindando o que acontecia no extracampo, né, da equipe. Então vamos ver se agora o Dorival vai conseguir fazer o mesmo no São Paulo. Seguinte, vamos começar a destrinchar aqui os detalhes dessa chegada do Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo. Já está assinado, o contrato já está batido, assinatura eletrônica. Ontem à noite, foi no fim da tarde, começo da noite, já para o horário do jantar. Não foi uma reunião fácil assim, tá? Não foi assim, beleza, Dorival é um amigo, um querido, me recebeu aqui, jantar de amigos. Foi um jantar de negócios, onde o Dorival Júnior explicou o momento que ele está vivendo, né? A prateleira de técnico que hoje ele está, e a diretoria do São Paulo tinha essa noção, que a conversa chegaria nesse sentido. O valor era muito acima daquilo que o São Paulo esperava pagar. Então, assim, na primeira cartada, Dorival coloca um valor e o São Paulo coloca outro. Estava distante.
No desenrolar da conversa, e assim, começa a ter um assunto financeiro, mas também o Dorival tinha uma preocupação muito grande com a questão política do São Paulo. Então, esse jantar, ele se estendeu até quase meia-noite e pouco, porque teve muita conversa sobre os bastidores políticos do São Paulo. E o Dorival ficou a par de tudo que está acontecendo na política do São Paulo e os próximos passos. Importante, o presidente Maciz não quer mexer na diretoria. Então, Rafinha e Rui Costa vão trabalhar com o Dorival Júnior. E ontem o Dorival recebeu essa informação. E a gente cantou essa bola aqui ontem. Existe uma relação muito boa entre Dorival e Rui Costa. Comissão do Dorival e Rui Costa. Então, a conversa foi avançando. Foi um pedido, então, do Dorival? Era uma ideia do presidente mantê-los? A ideia do presidente era mantê-los. Essa é a verdade. Conforme a noite foi se desenrolando, o jantar foi acontecendo e tudo mais, voltou ao assunto dinheiro. O Dorival, convicto de que a política não vai atrapalhar, de que o ambiente no CT é possível voltar a ter um ambiente como era o de 2023, ajustes que vão fazer no elenco, né? Ajustes, contratações pontuais. O que o Dorival faz? O Dorival diz, eu quero muito ir para o São Paulo. Eu já tive sondagens de outros clubes me procuraram que poderiam pagar mais do que o São Paulo, mas eu quero apostar numa volta ao São Paulo. E o Dorival, então, baixa muito o valor. E eu não estou aqui fazendo média, não estou aqui querendo valorizar a informação. Não, o Dorival baixou muito da pedida inicial. Daquela primeira, então, ele reduziu entendendo o momento financeiro do clube. Por decisão do Dorival. O Dorival estava junto com o seu empresário, o Edson Calder, como sempre estão sempre alinhados, mas o Dorival decide então baixar muito. Então assim, a chegada do Dorival ao São Paulo se dá muito em função dessa diminuição na pedida. E o São Paulo pede um tempo. O São Paulo falou, não, aí ficou bom. Entendi, aí tem como. Aí tá dentro de uma realidade de São Paulo. Uhum. E o São Paulo então pede para dar uma resposta no dia seguinte. Tanto que a gente, 1h, aqui na ESPN.com, a gente sobe uma matéria dizendo agora a bola está na mão do São Paulo. Isso. Dorival baixa a pedida, agora a bola está na mão do São Paulo. Hoje de manhã voltaram a falar, o São Paulo já estava trabalhando internamente para acelerar a documentação, entendendo que era um valor ok, sinal positivo para o Dorival. Dorival avisa a sua comissão técnica que, faz a mala aí, vamos voltar a trabalhar, vamos voltar para o São Paulo. O contrato já estava pronto. Importante a gente falar isso. Hoje pela manhã, agora às 11 da manhã, o contrato já estava pronto. Era só colocar o quê? Preencher o valor. É esse valor que vocês fecharam? É esse valor. Colocou no contrato, o Dorival fez a assinatura eletrônica, fechou. Agora o São Paulo está preparando o anúncio do retorno do Dorival. E vai acontecer... Contrato até o final do ano. Então, isso eu ia te perguntar. Por que até o final do ano? Por causa da eleição. Por causa da eleição. O Dorival não tem problemas com grupos políticos, mas o Dorival tem pé atrás com relação à política. Por isso que o jantar ontem se estendeu muito, porque falaram muito sobre questões políticas. Porque foi aquilo que a gente comentou ontem também, que ele sofreu no Corinthians, e no Flamengo também. Verdade. No Flamengo também. Por questões políticas, o Dorival Dorival... Assim, é natural acontecer isso. O futebol, o futebol, a política, ela é muito presente. E no Flamengo, depois de ganhar a Libertadores... De ganhar a Libertadores e ganhar a Copa do Brasil. É que estão pressionando e tal, e no Corinthians a mesma coisa, né? Mudou o presidente, aí vai gente lá no quinto andar do Parque São Jorge reclamar e tal. Então, quer dizer, ele queria estar seguro que... E assim, vamos lá. O que acontece? O Dorival quis muito o São Paulo. E eu digo aqui para vocês informação. Essa chegada do Dorival ao São Paulo, ela se dá muito em função do próprio Dorival ter baixado o valor. Baixou o valor. Você fazendo um contrato até o fim do ano, depois você vê. Tem metas, tá?
Esse contrato ele tem metas, tem algumas situações que eu ainda não tenho esses detalhes, esses pormenores, esses bastidores, porque o importante é a gente trazer a notícia em primeira mão aqui que Dorival é o novo técnico do São Paulo. Mas esse contrato ele tem ali alguns gatilhos ali que obviamente favorecem o Dorival. Uma renovação, por exemplo, pode acontecer caso o São Paulo classifique para uma vaga direta na Libertadores, ganhe uma Sul-Americana. Isso, o importante também a gente se ressaltar que o Dorival não tem no São Paulo problema político com nenhum grupo político do São Paulo. Então, por exemplo, o Pinotti, que pode ser uma frente, já trabalhou com o Dorival lá atrás em 18. Macis, ótima relação, tanto que eles fecharam agora um contrato. Olten Aires, que aí vamos dizer que é um pouco do braço do Casares. O Casares foi campeão com o Dorival. Então, assim, problemas com os grupos políticos o Dorival não tem. Mas a política de clube, ela é uma coisa que você tem que ter o pé atrás e o Dorival teve. Então, quer dizer, esse pedido até o final do ano, o contrato até o final do ano foi um pedido do Dorival e não do São Paulo. Né? É o Dorival que quer estar seguro, então, nesse sentido, porque muitas vezes a gente vê, às vezes o presidente de um clube fala assim, eu vou contratar, vou assinar só até o final desse ano, porque depois não sei mais se vou estar aqui, aí eu não sei qual é a ideia do outro presidente. Nesse caso, não. Então, não parte do São Paulo, parte do Dorival o pedido para ser até o final do ano. O Dorival preferiu assim e o São Paulo também preferiu assim. Foi bom para todo mundo, entendi. O São Paulo falou, opa, ótimo. Tá bom. Porque assim, não adianta você fazer um contrato longo. O contrato do Roger era até o final do ano. O contrato do Roger era até o final do ano. Então, assim, não adianta você fazer um contrato curto, ou um contrato longo, melhor dizendo, se você tem um período curto até a eleição. E assim, vamos combinar? A eleição do São Paulo, ela está totalmente aberta. Ninguém sabe o que vai acontecer. É mesmo? Ninguém sabe o que vai acontecer. O bicho está pegando. O Macis até ontem estavam pedindo o impeachment dele. Era uma ala pró-Olten Aires, que pediu o impeachment do Macis. Foi até para a votação lá dos cardeais, lá, os ex-presidentes. Agora o Olten é afastado, momentaneamente até uma outra votação. Então o São Paulo está numa guerra, numa ebulição. E o Dorival Júnior é o cara certo para o momento do São Paulo. Por quê? O que vai acontecer? O Dorival vai blindar o CT. O Dorival vai colocar o futebol e ele vai colocar a experiência que ele tem. Com todo respeito ao Roger, o Dorival é muito melhor técnico do que o Roger. E até mesmo pelo momento, porque assim, o Dorival não vai chegar lá no jogo contra o Botafogo no Morumbis, que é o próximo do São Paulo, e vai ser vaiado no telão. Muito pelo contrário, o Morumbis vai estar cheio. No outro sábado, às 5 da tarde, jogo à tarde contra o Botafogo. Vai estar cheio porque o Dorival vai trazer torcedor para o estádio. Essa confiança, né? Vai trazer essa confiança. Mas para esse jogo, pro próximo, então, ele ainda não dá tempo. Provavelmente ele vai ficar nas tribunas. Que é contra o Flu, no Rio. Deve ser o Milton Cruz. Tá. E aí ele deve assistir das tribunas, como ele fez com o Corinthians. A gente cantou essa bola aqui ontem também. A gente falou. Acho que a gente estava num caminho certo, que ele tem boas fontes aqui, tem né? Boas fontes, porque ontem foi o gabarito, hein, ô Bruno Andrade, mais uma vez, né? Do que aconteceria, quando aconteceria, que horas aconteceria e qual era o cenário confirmado agora, então, Bruno. E isso depois de André Hernan estar presente no jogo do Corinthians, né? Imagina se ele estivesse presente no jogo do próprio São Paulo, se fosse ontem, por exemplo. É impressionante, ou seja, aqui é o trabalho em equipe, fica o elogio pro Hernan, que consegue estar em cima da informação desde ontem, enfim, outras também, enfim, com o Felipe, com o André, com você, Bruno, comigo, enfim, toda a equipe que a gente tem por trás. Aliás, parabenizar também a produção pela rapidez aí de mudar tudo e puxar o Dorival para tema principal, mas reforçando aquilo que o André disse também, jogando a carta Bruno Andrade aqui, essa aqui é a mais óbvia possível, o Dorival é mais treinador do que o Roger Machado, sem dúvida alguma, e assim, apesar do tumulto, do clima conturbado que existe no São Paulo hoje, o São Paulo acerta em cheio na contratação do Dorival Júnior. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do São Paulo, que será contra a equipe do Fluminense, sábado, às 19 horas, lá no Maracanã. Estou trazendo aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Como podemos ver, a equipe do Fluminense é o terceiro colocado do campeonato. 15 jogos, somou 27 pontos. O São Paulo vem logo ali atrás, na quarta colocação do Brasileirão. 15 jogos e somou 24 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Fluminense. E aí está o Brasileirão, Copa do Brasil e também a Libertadores. Desses últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e somente uma vitória. Essa vitória foi no último jogo que eles fizeram
na Copa do Brasil no meio de semana, onde venceram a equipe do Operário pelo placar de 2-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre o São Paulo e a equipe do Fluminense. São 2 vitórias do São Paulo, 3 vitórias da equipe do Fluminense. O último confronto que eles tiveram na temporada passada foi aquela derrota humilhante do São Paulo para a equipe do Fluminense lá no Maracanã pelo placar de 6-0. Enfim, jogo importante aí para o São Paulo, que se vencer a equipe do Fluminense vai para a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Porém, o time está uma verdadeira bagunça após essa eliminação na Copa do Brasil e essa expectativa se Dorival Júnior vai ser o treinador do São Paulo. Principalmente porque ele é o primeiro nome ali na lista e se ele vai se adequar financeiramente, até porque o São Paulo ainda deve a ele em relação à sua última passagem. Então, você fazer uma projeção para essa partida contra a equipe do Fluminense simplesmente é uma tremenda interrogação. Mas que uma vitória seria importantíssima para continuar ali no topo do Campeonato Brasileiro, isso é indiscutível. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos, São Paulo!